sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar. Seguro estarei. Ouça o som dessa geração a cantar a libertação. Para o mundo teu nome conhecer. Seguro estarei, pois eu sei que Deus mencionou sua palavra. Nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação. Sobre toda a terra, tu és Deus sobre o meu viver. Não temerei se problemas enfrentar. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me chamou sua palavra. Nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me chamou sua palavra. Nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação. Chegou salvação, chegou salvação, Ele anda em mim. Chegou salvação, liberto estou, pois morreu por mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele anda em mim. Chegou salvação. Pois vivo está, Ele vive em mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele está aqui. Chegou salvação. Pois vivo está, Ele vive em mim. Pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Seguro estarei, pois eu sei que Deus me salvou, sua palavra nunca falhou o caminho, já se abriu pra mim. Chegou salvação, chegou salvação, Ele está aqui. Chegou salvação, chegou salvação, Ele vive em mim. Chegou salvação. Aleluia! Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Obrigado porque tu me perdoaste. Oh, Jesus. Mesmo nos meus erros, Senhor, nas minhas falhas, tu me perdoaste, Deus.
Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou. Ele nos amou, querido. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com a frase atire a pedra, quem nunca pecou, ele me perdoou, ele me irresistível graça me alcançou. Que era sem pecado e não me condenou. No lugar da morte, vida me
Quantos vieram aqui para adorar o Senhor? Quero dizer que você é bem-vindo nesse lugar. Você não está em outro lugar senão na casa do teu Pai. Que se você está aqui hoje, é porque além das bênçãos que o Senhor tem preparado para a tua vida, nessa semana que se inicia, o Senhor te concedeu uma semana que passou também de muitas vitórias. Quantos receberam vitórias nessa semana agora que se passou? Quantos receberam livramentos? Quantos receberam a provisão de Deus? Fecha os teus olhos. Vamos orar. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque estarmos na tua casa, na tua presença, é um privilégio para poucos. Muito obrigado porque o Senhor trouxe clareza às nossas mentes e aos nossos corações, clareza de entendimento, para que possamos compreender que não é o Senhor quem necessita de nós, mas somos nós que necessitamos de Ti. E assim sendo, o Senhor nos dá a capacidade de fazermos a melhor escolha. E nós, da MATD, nós optamos por escolher a Ti, Senhor Jesus. Em detrimento das nossas próprias escolhas, em detrimento das nossas próprias vidas, nós permanecemos e perseveramos em escolher a Ti. Que as nossas tomadas de decisões sejam sempre orientadas, impulsionadas e conduzidas pelo Teu Santo Espírito. E que em nada nós venhamos ser confundidos pelas astutas ciladas do diabo, mas que o Teu Espírito Santo sirva, Senhor amado, de radar dos céus, para que nós não venhamos nos desviar nem para a direita, nem para a esquerda, mas que possamos prosseguir com os nossos olhos fitados para o alvo, e o nosso alvo é Jesus Cristo Nazareno. Assim, Pai amado, nós queremos Te agradecer e vamos louvar em agradecimento a Ti por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo aquilo que o Senhor irá fazer. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo Tu és fiel. Todo fôlego que tenho, eu cantarei na bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em fogo, escuridão, Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo
Ainda não? Calma aí, deixa eu ver como é que tá aqui a organização dos bastidores. Crianças de 3 a 9 anos, por gentileza, se dirijam ao Jesus Kids, Ministério Infantil. Pai, tem menino que eu acho que tá vindo sozinho para a igreja, viu? Porque tá tendo mais menino do que a gente aqui. Como é? É 2 de cada. Mas tem muito, né não? Semana passada tinha um carrado de menino aí. Pai, eu vou dizer uma coisa. Chegando mais, tá ali. Glória a Deus. Ainda bem que pelo menos uma ordenança da parte do Senhor nós estamos cumprindo, né? Crescer e multiplicai-vos. Quem recebe? Amém. Queridos, quero cumprimentar a cada um de vocês na graça e na paz do Senhor Jesus. Abram as vossas Bíblias. Primeira Epístola Universal de João, 1 João, capítulo de número 1, verso de número 8. João, capítulo de número 1, verso de número 8. Aqueles que puderem se coloquem de pé em reverência à palavra do Senhor. Aprendam sempre isso. É o próprio Deus falando diante dos nossos olhos. A palavra do Senhor nos diz assim, verso de número 8: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundície. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em vós. No entanto, no versículo de número 7, a palavra do Senhor nos diz assim: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Podem sentar dando glória a Deus. Queridos, hoje é culto de ceia do Senhor. E a palavra da ceia, a própria palavra a qual nós ministramos, diz que devemos examinarmos-nos a nós mesmos, de modo que não venhamos ceiar indignamente. Só que quando nós nos colocamos nessa posição de desfrutarmos da ceia do Senhor, da presença do Senhor, do banquete do Senhor, isso revela algo nas nossas vidas. O que? Revela que nós temos comunhão com Deus, revela que nós temos comunhão com Jesus. E para termos essa comunhão com Jesus, nós precisamos aparar algumas arestas das nossas vidas. Nós precisamos ter parâmetros de conduta de vida que sejam condizentes com a palavra de Deus, que sejam condizentes com o Espírito Santo da verdade,
e que sejam condizentes com o nosso Senhor Jesus Cristo. E o tema da pregação de hoje é confissão, arrependimento e conversão, o caminho de volta para Deus. Eita, caminho difícil, porque o Senhor ele promoveu o resgate por meio da graça, por meio da fé, porque Ele não abre mão de nossas vidas. Mas para isso é preciso e se faz necessário que nós tenhamos plena consciência do estado a qual nós nos encontramos, do local, do ambiente a qual nós estamos, bem como de onde nós queremos chegar em Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e pergunte para ela. Primeiro eu te pergunto, fala assim para ela. Primeiro eu te pergunto, vai. Você sabe quem você é em Deus? Se você sabe, agora eu te pergunto, e onde você quer chegar nesse teu relacionamento com Deus? Por que eu fiz com que vocês fizessem estas duas perguntas para vocês? Porque nós precisamos primeiro saber qual é a nossa identidade em Cristo. Deus, quando fala a Moisés para ele ir a Faraó, ele diz: quem sou eu? Aí ele diz: calma, não se trata de ti, mas se trata de mim, através de ti. Então você precisa saber que eu e você somos obras, somos feitura nas mãos do Senhor, somos instrumentos nas mãos de Deus para a sua glória, e somente para a sua glória. Quando o Senhor ele confia algo a mim, a você, Ele nos embute do seu Santo Espírito e Ele nos incube de algumas missões, de alguns projetos, de alguns propósitos especiais. É porque Ele sabe quem foi que Ele fez para a sua glória. Mas para isso é preciso que nós façamos a nossa parte. Repita comigo: eu preciso fazer a minha parte. E na minha parte existem 3 passos que eu preciso dar. Primeiro, confissão. Segundo, arrependimento. Terceiro, conversão. Será que vocês entenderam isso? Porque não tem como nós termos um relacionamento com Deus sem que nós cumpramos estes 3 passos antes de evoluirmos nesse relacionamento. Um relacionamento ele é feito com muitas nuances, e essas nuances, quando se tratam do relacionamento com Deus, são esses 3 passos que iniciam a nossa caminhada com Ele de maneira muito clara e de maneira muito objetiva, de modo que nós não venhamos cair na cilada da nossa própria mente. Sabe por quê? Porque nós vivemos hoje num tempo onde muitos querem viver os benefícios do Evangelho. Ser evangélico agora virou moda. Não, é porque é o Evangelho da graça. É porque é o Evangelho agora do pode tudo. Não é porque é o Evangelho agora que Jesus quer me ver feliz. Não é porque é o Evangelho que Ele quer satisfazer a minha vontade. É a minha vontade, tá entendendo como é que é o negócio? Ou seja,
muitos querem desfrutar dos benefícios de um evangelho que inverteram-se os papéis. Não somos nós que estamos aqui para servir ao Senhor, é o Senhor quem está para, porventura, nos servir. Ou seja, querem, meu Deus, é engraçado, né? Porque assim, se o Senhor não fizer no meu tempo, do jeito que eu não quero mais o Senhor. Saio da igreja, é desse jeito, eu saio da igreja. Muitos querem o céu, mas não querem a cruz não, querido. Muitos querem as bênçãos, mas não querem a obediência àquele que pode abençoar. O evangelho, ele exige estes 3 passos da nossa parte: a renúncia, a confissão, o arrependimento e a conversão, porque é um processo contínuo, e esse processo, ele é ininterrupto. Nós vivemos dia após dia confessando ao Senhor os nossos erros e buscando melhorar naquilo que porventura ainda não fomos aperfeiçoados, mas que nós reconhecemos que nós necessitamos do Senhor. Essa não é uma jornada fácil, sabe? E ao mesmo tempo é. Porque o início de todo esse processo, o maior campo de batalha se encontra aqui, nas nossas mentes, para saber se verdadeiramente nós estamos dispostos a fazer aquilo que o Senhor determina para as nossas vidas, cumprirmos a sua palavra com obediência, com retidão, com integridade, ou se nós queremos continuar as nossas vidas vivendo ao nosso bel prazer, fazendo aquilo que nos é conveniente na hora que nos convém. E nós muitas vezes não paramos para perguntar ao Senhor: Senhor, o que tu pensa acerca disso? Senhor, e essa tomada de decisão? Senhor, e agora, diante desse contexto, diante dessa situação, como o Senhor quer que eu me comporte? Esses dias Deus tem me cobrado muito acerca disso, sabe? Porque uma coisa é fato: Deus, ele é galardoador daqueles que o amam e daqueles que o buscam. Só que Deus, ele não abençoa aqueles que andam em desobediência e em rebeldia contra a sua palavra. Ah, mas como é que eu sou abençoado e mesmo assim eu não faço e coisa e tal? O próprio Satanás tentou a Jesus, oferecendo as riquezas dos reinos, as riquezas da terra. Queridos, a verdadeira bênção que é proveniente do Senhor não é só a bênção que nós esperamos aqui nessa terra, enquanto riquezas materiais, bens materiais, tudo isso é de Deus e é para nós. Amém, é sim, glória a Deus. Eu creio, eu recebo e eu profetizo sobre a vida de cada um de vocês, mas desde que tudo isso venha alinhado com o propósito de Deus para nós. Há poucos dias atrás eu disse: Senhor, eu renuncio a toda e qualquer riqueza que porventura venha a mim para corromper o meu coração, para me afastar de Ti,
para me afastar da minha esposa, para me afastar da minha filha, para me afastar da obra que o Senhor confiou na minha vida. Porque não tem riqueza no mundo que pague a nossa salvação em Cristo Jesus. Tem não, querido. Tudo isso aqui é temporário, é passageiro. A salvação em Cristo Jesus é vida eterna e não morte eterna. Só que nós pensamos que vamos ficar aqui para a raiz. Esse é o nosso maior engano, o maior engano da nossa mente. É pensar que as horas passam, os dias passam e fatalmente chegará o dia de cada um de nós. Se Jesus não voltar antes e nós não nos encontrarmos com Ele nas nuvens. Mas o relógio é um cronômetro regressivo. Quanto mais eu vivo, mais perto eu estou de estar com o meu Senhor. Só que aí tem a escolha: eu quero estar com o meu Senhor ou eu vou escolher o outro caminho. Botar para carregar o transmissor. E aí nós vamos para esse primeiro passo, onde nós precisamos reconhecer diante de Deus as nossas transgressões. E a palavra do Senhor, ela vai nos falar: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Eu quero que você entenda que existe uma diferença entre riqueza do mundo e prosperidade em Deus. Riqueza do mundo se trata de bens. Prosperidade em Deus se trata de plenitude. Quando mesmo eu não tenho, eu sou pleno em Deus. Deus supre tudo na minha vida. E mesmo longe das expectativas que aos olhos naturais porventura eu tenha quanto às riquezas humanas, as riquezas da terra, mas o Senhor não nos desampara e coisas grandes continua fazendo Ele por nós e através de nós. Essa é a verdadeira prosperidade em Deus. Repita comigo: eu sou pleno, porque de nada eu tenho falta. Haja vista que o meu Deus é 100% supridor das minhas necessidades. Será que você pode aplaudir o Senhor? Só que, como o versículo diz, quem cobre as suas transgressões jamais prosperará. Por isso que o Senhor diz: deixai vir a minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Porque quando nós vamos ficando marmanjos e marmanjas, nós vamos criando mecanismos de autodefesa acerca das nossas próprias mentiras que nós inventamos, primeiro para nós mesmos, para depois tentarmos convencer os outros. Aí nós vamos criando mecanismos de defesas, quando na verdade o que o Senhor, como Pai, Ele quer de nós é que nós tenhamos um coração puro, sincero e verdadeiro, como que de crianças. Como que de crianças. Para quê? Para que nós não venhamos perseverar no nosso erro. Tem gente que está tão acostumada a mentir,
que a mentira de 15 anos atrás ainda é uma verdade hoje. Porque foi contando aquela mentira, contando, que ainda hoje virou uma verdade. E na verdade é uma mentira. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia da parte do Senhor. Confessar é abrir o coração e admitir a falha diante de Deus. Deus não espera que sejamos perfeitos. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga para ela: Deus não espera que você seja perfeito. Ele sabe, Ele te conhece, mas Ele espera uma coisa: que nós sejamos sinceros. Não tem coisa melhor do que nós sermos sinceros diante de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa para vocês: essa sinceridade diante de Deus, ela serve muito mais para nós do que para o próprio Deus, porque Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe ou não sabe de todas as coisas? Deus conhece ou não conhece a tua vida, os teus pensamentos, os teus passos? E ainda tem gente que acha que engana a Deus. Só que não. Tem gente que pensa que se esconde de Deus. Tem gente que acha que na concupiscência da carne, nos vícios, consegue se esconder de Deus. Por quê? Porque a bem da verdade aquilo dali é uma farsa, é uma camuflagem que foi gerada no âmbito mental, achando que encobre alguma coisa de Deus, mas nada está encoberto aos olhos do Senhor, porque o Senhor é sabedor de todas as coisas. Lá em Lucas 15, nós temos o exemplo do filho pródigo. Quando ele retorna, ele diz: Pai, pequei contra ti, pequei contra o céu. Aí o pai diz: vem cá, filho, eu te amo. Passei todo esse tempo esperando, estava aqui de braços abertos. O teu lugar de honra, o teu lugar de privilégio, o teu lugar de filho, o teu lugar de herdeiro está preservado, está guardado, mas precisa que haja um encontro. Filho pródigo teve que passar pela prova do chiqueiro, né? Foi lá pro chiqueiro de porcos lá, teve que passar. O ideal é não passar, amém ou não amém? O ideal é nós não passarmos pela prova do mundo. O ideal é nós tomarmos consciência daquilo que Deus tem para as nossas vidas e nós caminharmos uma vida com retidão. Sabe por quê? Porque não existe coisa melhor do que a clareza de entendimento. Quando eu vou citar inclusive o exemplo de Paulo, quando Ananias vai ao encontro de Paulo e ali ele está com a sua mente, com a sua visão encerrada. A Bíblia nos diz que escamas caíram dos seus olhos, dando a ele uma nova visão e um novo entendimento acerca do seu propósito. Porque o que está muitas vezes sobre nossas vidas é aquilo que nós carregamos na nossa tradição histórica. De que maneira, apóstolo? A nossa conjuntura familiar, a nossa conjuntura social, a nossa conjuntura geográfica, territorial, a nossa conjuntura a nível político. Tudo isso é o que vem formando em nós uma gama de pensamentos que acabam gerando em nós como
sendo gerado em nós como referenciais de vida. E muitos, é tanto assim que diante de algumas religiões, as pessoas abdicam da palavra em prol da tradição. Não, eu vou pela tradição em detrimento da palavra de Deus. Calma aí, mas a tradição ela nasceu aonde? Na palavra. Tá, então a tradição é que está sujeita à palavra. Não, é a palavra que está sujeita à tradição. É assim? Não. Só que as pessoas elas estão tão forte, elas são tão fortemente atacadas no dia a dia das nossas vidas, que muitas vezes nós nos deparamos com situações as quais as pessoas dizem assim: ei cara, a questão da religião só serve para determinados momentos, para outros momentos não tem como encaixar a religião. E aí quando eles falam de religião, eles estão falando de Jesus, eles estão falando de Deus. Você tem escondido algo de Deus, Ele já sabe, mas Ele quer ouvir sua verdade em oração. O segundo passo é o arrependimento. Sentir tristeza pelo pecado. Abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 7:10. Olha aqui, vamos ler do versículo de número 8. Porquanto, ainda que vos tenha contristado com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou, ainda que por pouco tempo. Agora folgo, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Pois fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus opera arrependimento para salvar, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera para a morte. Sabe, arrependimento, sentir arrependimento do meu pecado, daquilo que eu fiz, que eu sei, que eu tenho plena consciência, que não agrada a Deus, que não está em conformidade à vontade de Deus, não é problema, é melhor. É por isso que ele diz: portanto, agora folgo, não porque fostes entristecidos, contristados, abatidos, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Uma vez que é para o arrependimento, a tristeza passa a ser alegria, porque você é tirado, levado, extraído, arrancado do estado de morte para o estado de vida. No entanto, se é o contrário, ele diz: mas a tristeza do mundo opera a morte. O arrependimento, ele vai além do remorso. É uma mudança de mente e uma mudança de direção.
Repita para você colocar a mãozinha no coração. O arrependimento é um estado de consciência minha, própria, que me tira do estado de remorso, de ausência de consciência e me leva para um estado de mudança de mente e de direção, onde as minhas ações e as minhas reações refletem a natureza de Deus que opera em mim. Arrependimento, queridos, é olhar para o pecado com os olhos de Deus e dizer assim: eu não quero mais isso para mim. Vamos dizer: eu não quero mais isso para mim. Tudo aquilo que me distancia do meu Deus, eu não quero para mim. Eu não quero para minha casa. Eu não quero para minha família. Eu quero o meu Deus. Eu escolho o meu Jesus e eu vou morar no céu. Quantos vão morar no céu? Sabe, uma coisa é fato, e desde o início da minha conversão Deus colocou um grande temor no meu coração, porque eu passei por muitas tentações, muitas provações, mas Deus sempre colocou um temor tremendo no meu coração, e esse temor a Deus foi o que me manteve de pé e me mantém de pé até hoje, além do meu amor a Deus, além da minha gratidão a Deus, além da esposa maravilhosa que eu tenho, que ora, que intercede pela minha vida, além de entender o propósito, o chamado que Deus confiou a mim, através da vida de cada um de vocês, mas o temor a Deus foi o que me fez galgar uma vida pautada nos caminhos do Senhor. Porque quando o Senhor me escolheu, porque não fui eu quem o escolhi, mas foi o Senhor quem me escolheu, eu resolvi tomar uma atitude radical, e eu me distanciei dos meus amigos do mundo, que são meus amigos de infância, e que hoje eu tenho contato com eles, mas eu não tenho comunhão com eles. Mas eu tenho contato com eles, mas eu precisei me distanciar dos meus amigos, que eram amigos que dormiam na minha casa, que eu dormia na casa deles. Eu precisei me afastar um pouco da minha parentela, porque as palavras que saíam de algumas pessoas da minha parentela é que eu não iria resistir, que eu não iria conseguir, que eu não iria, que isso era só invenção, que eu estava com negócio de arrumação, que eu estava, enfim. O que foi que eu precisei fazer? Não, eu não sou fruto do que as pessoas pensam de mim. Eu não sou um produto do que as pessoas pensam ao meu respeito. Você não é um produto do que as pessoas pensam ao teu respeito. O pensamento delas fala sobre elas, não fala sobre você. O pensamento do mundo, o parecer do mundo, o padrão do mundo, nada tem a ver com o padrão de Deus acerca da sua vida. E eu disse: não, eu recebo aquilo que eu quero. Eu tenho autonomia, eu tenho autoridade para receber aquilo que eu quero para a minha vida. As escolhas acerca da minha vida, quem faz sou eu. E eu escolhi
Eu não queria saber quem é que estava achando bom, quem é que estava achando ruim, quem é que estava falando bem, quem é que estava falando mal. Que conversa é essa, meu irmão? Eu queria saber o que é que meu Jesus estava pensando ao meu respeito. Ele ter ido de encontro a um jovem que desde os 13 anos de idade andava nos forró, bebia desde os 13 anos de idade, era viciado em casas de prostituição, e o meu Jesus foi lá e me arrancou de lá e me fez ser hoje um príncipe, pregador da sua palavra. Ei, eu queria saber, era o que meu Jesus estava pensando. Ninguém pagou o preço de sangue pela minha vida como meu Jesus. Ninguém. Cada um de nós somos responsáveis por nós mesmos. As escolhas que fazemos, os caminhos que resolvemos seguir, as pessoas com quem resolvemos andar, quem nós resolvemos emprestar os nossos ouvidos. Você está dando ouvidos à voz de quem? A voz de Deus ou a voz do diabo? Porque tudo aquilo que te afasta de Deus não é proveniente de Deus, mas proveniente da parte do diabo. Apóstolo, eu estou vendo que de uns dias para cá o senhor está ficando muito religioso. Estou não. Eu estou ficando mais... mais sóbrio. Eu estou ficando mais sóbrio com relação às coisas de Deus para a minha vida, para a minha casa e para a minha família. Eu estou ficando mais consciente que não adianta a gente brincar de ser crente. Você pensa que o mundo está aí para passar a mão na sua cabeça? Tá nada. Na primeira oportunidade que tiverem, vão querer lhe matar. E o mundo vai dizer assim: eu não disse? Eu não disse que não aguentava, ainda aguentou, foi muito. Tá aí, ó. Homem, pau que nasce torto, morre torto. Isso daí não presta não, já é de família. O pai era assim, a mãe era assim. Eu não estou dizendo, é isso que o mundo está esperando. É isso que o mundo está esperando. Mas o meu Jesus e o teu Jesus está dizendo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor. Vinde a mim da maneira como vocês estão. Não importa o tamanho da lepra, não importa o tamanho do pecado. Perdoados estão os teus pecados, uma vez que você esteja arrependido. E diante de tudo isso, quando nós resolvemos mudar o caminho, quantos aqui já tomaram essa decisão? Eu creio que todos nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Amém ou amém? Todos nós nos convertemos dos nossos maus caminhos. Coloca aí para mim Atos dos Apóstolos 3:19. Atos dos Apóstolos 3:19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados,
que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E venham assim que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. O que é que a presença do Senhor promove? Refrigério. Mediante o que? Arrependimento. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Convertei-vos dos vossos maus caminhos. Convertei-vos das vossas más palavras. Convertei-vos das vossas más condutas. Convertei-vos dos vossos maus pensamentos. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos e sigam a Jesus, que por ele virá refrigério para as vossas vidas. Converter-se é dar meia volta, deixar o velho caminho e andar com Jesus. É um novo estilo de vida, novos frutos, novo coração. Sem conversão não há vida nova. Nova vida, novo coração, novo caminho, novas escolhas, novas amizades, novo território, nova consciência. Repita comigo: é tudo novo. É tudo novo. E é assim que eu quero viver a minha vida com Cristo. Quando você faz isso, recai sobre nós as promessas de Deus. Quantos querem as promessas de Deus? Só metade da igreja quis, a outra metade não quis. Você que quer as promessas de Deus pode levantar a sua mão. Abra a sua Bíblia, Isaías. Isaías 1:18. Ainda vinde, então, e arguí-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus perdoa, Deus restaura, Deus transforma. Não importa o quanto você errou, daqui para trás. Mas hoje o Senhor diz que Ele está pronto para reescrever, para reconstruir a tua vida. Quantos querem ter uma história reconstruída em Deus? A salvação está à disposição de todos, mas requer um passo sincero. O caminho de volta sempre começa com confissão, passa pelo arrependimento e se completa com a conversão. Depois dos 3 passos, vem as bênçãos de Deus. Vem o refrigério do Pai. Vem o tempo de honra. Mas, diante de tudo isso, quer dizer que, se eu resolver dar uma voltinha no mundo e quiser voltar, o Senhor me perdoa? Confissão, arrependimento,
confissão, conversão. Aí ele perdoa. Sabe qual é o problema? É o meio do caminho. Ir, dar a voltinha no mundo e não dá tempo de se arrepender. Motivo pelo qual muitos estão tendo as suas vidas tragadas pelo diabo, levados pelo engano da alma, pelo engano da mente, pelas concupiscências da carne. Aí vão dar, tiram folga de Jesus, diz assim: Jesus, eu vou tirar umas férias de ti, vou dar uma voltinha no mundo, quando eu bem quiser eu volto para o Senhor me perdoar de novo. Que a misericórdia do Senhor alcance esse que pensa dessa forma e que dê tempo dele voltar para o lugar de onde porventura saiu, porque se não der, o fim é triste, no lago de fogo e enxofre, a morte eterna. Amém? Será que você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos louvar. Eu quero chamar desde já os oficiais que servirão a ceia do Senhor juntamente comigo. Enquanto isso, você vai refletindo aí nessa palavra. Arrependimento, confissão, conversão imensa. Arrependimento, confissão, conversão imensa. Todo mundo repetindo comigo. Vamos lá. Arrependimento. Vamos lá de novo, todo mundo. 1, 2, 3. Confissão, conversão e bênção. Arrependimento, confissão, conversão e bênção. Nos céus além de ti, e não há na terra quem eu queira mais que a ti. Estou apaixonado, desesperado de amor. Estou disposto a morrer, Que representa o teu sangue. construirei no cume do monte um altar, e o sacrifício sou eu. O sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti.
sacrifício sou eu. E o sacrifício sou eu. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Estou apaixonado. Sei o que fazer sem ti, Senhor. Oh, oh. O que Fazer pra onde ir se só tu tens? as palavras de vida eterna. O que Fazer pra onde ir se só tu tens? as palavras de vida eterna. Estou apaixonado. Podem recolher em cima da mesa. Tirar de vocês. Enquanto a bispa está aqui em oração, vamos aguardar. Momento da ceia do Senhor. E não poderia, eu tinha inclusive uma outra palavra, mas a palavra mais propícia para esse momento, porque é uma palavra de arrependimento. Amém? Amém. Todos receberam? Amém. A palavra do Senhor nos diz: porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e ergueu o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Podem comer do pão. Aleluia, Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice e erga o cálice, e dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Podem beber do cálice. Aleluia, Deus. Santo Deus. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Eu quero que você tenha mais um momento seu aí com Deus. Eu e a bispa, nós tivemos a oportunidade de estarmos no lugar, no local da última ceia, e realmente foi uma presença extraordinária, uma experiência magnífica. Olhar para aquele ambiente, o cenáculo, e imaginar ali Jesus com os seus discípulos. Eu quero que você imagine, sinta, contemple a presença de Jesus aqui no nosso meio agora. Santo Deus. O vinho também, no peito humano, aquilo que vem
nossas obrigações ministeriais. Essa obra, ela existe por você e para a sua casa, a sua família. Eu quero aqui trazer uma clareza de entendimento para você que Deus não precisa do seu dinheiro, mas a instituição chamada MATD, ela necessita para que nós possamos honrar os compromissos. Temos feito isso com pouca facilidade, com muito sacrifício, e contamos com vocês para que vocês possam dizimar, ofertar com generosidade, entendendo que tudo o que nós temos é proveniente da parte do Senhor, amém? Amém. Assim eu quero convidá-los a dizimarem e ofertarem na casa de Deus. Com essas 3 profetisas aqui, ó. Virem para cá, para o apóstolo. Vamos orar aqui, impõe as mãos aqui em direção ao altar. Senhor, nós queremos abençoar e consagrar a Ti todo dízimo e toda oferta trazidos à casa do tesouro. Que haja, Senhor amado, fartura, riqueza e abundância nos celeiros da Tua igreja. Que os Teus filhos sejam surpreendidos, Pai, neste mês de julho. Que de nada eles tenham falta, mas que a Tua mão de poder repouse sobre a sua casa, sobre a sua família, em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem alguém aqui no nosso meio que queira se reconciliar ou confessar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida?
Ninguém? Glória a Deus. Se coloque de pé. Hoje nós temos cantina. Cantina tá top. Vatapazão de pentecostal. Aí. Vatapazão rochedo. Então, se eu fosse você, eu não perderia. Levaria logo a panela toda. Ergue as tuas mãos aos céus. Recebe a bênção do Senhor. De antemão, quero declarar que você terá uma semana extraordinária da parte de Deus. Amém? Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Deus levante o seu rosto e te conceda a paz. Que a graça do Deus Pai, o Todo-Poderoso, as doces consolações do Espírito Santo de Deus, o amor, a união, a unidade, o governo, o domínio, o poder e a unção sejam derramados sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, hoje e para todo sempre. Aquele que crê diz...